Olá, pessoal, aqui de novo a professora Cidinha, no nosso canal Leitura e Leiturinha. E hoje, falando um pouquinho aí aos terceiros anos sobre a nossa escola literária, o simbolismo, ok? Então, vou passar aí para vocês um texto dando algumas explicações, espero que gostem. Vou falar hoje um pouco sobre o simbolismo, tá bom? Então, aqui está simbolismo no Brasil, mas ele vai falar um pouquinho também sobre o simbolismo no mundo, tá? Então, começando o texto aqui, o simbolismo no Brasil, ele vai de 1893 a 1902 e é representado pelos principais autores aqui no Brasil, que é Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães. Cruz e Souza é um dos poucos negros do século XIX. Ele é identificado pela sua profundidade filosófica, uma angústia metafísica e uma obsessão pela cor branca. Então aqui nós podemos falar um pouquinho da vida de Cruz e Souza, então daqui a pouco já vai ter um pouquinho sobre isso, tá? Por que essa obsessão aí pela cor branca? E o Alfonso de Guimarães possui uma poesia marcada pela forte religiosidade e a morbidez, ou seja, Alfonso de Guimarães também tem uma história de vida que faz com que ele busque essa religiosidade, né? Para poder acalentar o seu sofrimento, tá? E daqui a pouco também tem um pouquinho sobre ele. O simbolismo ele surgiu então na França, né, com a publicação de um livro que se chama As Flores do Mal, de Charles Baudelaire. Esses autores, principalmente da França, eles são chamados de autores malditos. De modo geral, eles possuem as seguintes características, né, o Charles Baudelaire. Misticismo, a musicalidade, o rigor formal, o uso de reticências, valorização do mistério, a maiúscula que ele usa bastante e a sinestesia. Vamos falar um pouquinho aqui do que é sinestesia. Sinestesia é quando os nossos sentidos. Então, dentro desses poemas vai aparecer muito a questão dos 5 sentidos. Então, o tato, o paladar, o olfato, a audição e a visão, tá certo? De maneira geral, esses autores usavam muito essa característica. Os autores duvidavam da razão, então tudo que tinha aquilo no parnasianismo, né, que via a razão como característica, aqui eles vão buscar o quê? Buscar a subjetividade, buscar os sentimentos, buscar os sentidos. Tá? E eles querem atingir o plano da essência, ou seja, eles querem transcender a poesia, querem buscar na religiosidade, na religião, na espiritualidade, o que for melhor para que eles possam acalentar seus sofrimentos, os seus sentimentos. Então aqui no Brasil, acontecem várias coisas aqui dentro da história, desse contexto histórico-social, para que o Brasil, os autores do Brasil também entrem, né, dentro dessa questão do simbolismo. Simbolismo, como o próprio nome diz, simbolismo vem da palavra símbolo. Então, eles vão sugerir muitas coisas, eles não vão falar. Por exemplo, como Luiz Vaz de Camões, o amor é fogo que arde sem se ver. Se eles forem falar do amor, jamais eles usam a palavra amor lá dentro do texto, mesmo porque eles vão usar temas mais profundos, como a morte, a velhice, a solidão, a angústia, a tristeza. Então eles vão usar esses sentimentos mais profundos ainda, tá? Que são as mazelas mesmo aí do ser humano. Então, na segunda metade do século XIX, a gente tem um capitalismo em toda a Europa, né? E uma disparidade social. O que é isso? Uma desigualdade social muito grande. A gente tem lá os trabalhadores, o povo e a elite econômica. Nossa, qualquer semelhança com hoje, a gente nem pode dizer que não é real. Hoje também a gente tem essa característica dentro do nosso mundo, não é nem só falando de Brasil. Diante dessa situação, todo esse movimento ele ganha força, porque é um conflito muito grande de classes, né? E aí isso tudo vai começar a gerar muita polêmica,
não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? E o Brasil, ele também está passando por alguns momentos críticos e de conflito. Ele está passando aí pela proclamação da República e é logo após a abolição da escravatura, tá certo? Nesse caso, o que acontece? A miséria principalmente dos escravos, é muito grande, tá, gente? É um grande problema social e étnico, né? Essas pessoas eram escravos, eles ainda tinham alguma coisa que comer, tudo. E aí passa a haver aí a questão que a pessoa não tem emprego, ela é totalmente discriminada, e aí dentro dessa questão da República, aí a gente vai passar por uma ditadura que vem o nosso Floriano Peixoto faz isso, né? E depois disso, no Nordeste, principalmente os problemas sociais relacionados com a seca, que a gente tem até hoje, e que levam à Guerra de Canudos. Assim, os artistas, eles recorrem, então, o quê? A fuga da realidade. A vida como ela é, o realismo, né? A realidade, como nós tínhamos aí antes, dentro do realismo, do naturalismo, toda aquela questão científica, não existe mais. Eles vão para essa questão subjetiva mesmo, um povo cansado dessa realidade, e eles querem uma fuga, né, para isso. Então, ao invés dessas obras ser realistas, elas vão ser o quê? Mais sensíveis, e elas vão ser substituídas pela fantasia, né? Pelo desejo de algo que não se pode obter, tá certo? As características do simbolismo, elas vêm junto com a questão do impressionismo dentro da pintura, elas dialogam, tá? Então, assim como lá no impressionismo, as imagens são menos nítidas, né? Elas não aparecem, ela é como se fosse apenas... Eu gosto muito do impressionismo e do simbolismo, né? Então, elas são assim, elas dão uma noção do que é uma mulher, do que é uma paisagem, né? Mas é mais um esboço, algo ali muito, vamos dizer, subjetivo também dentro da pintura. Cada um que olha, vê de alguma maneira, tá certo? Tem lá todas aquelas silhuetas, mas nós vemos da maneira como nós queremos, de acordo com o nosso estado de espírito também. Então, as características, ela vai entrar dentro da questão da falta de realidade, de confiança na realidade, né? Então, que seria ilusória. Então, entra muito aqui a questão da ilusão, a oposição ao objetivismo parnasiano e realista, a valorização do não racional, ou seja, do mistério. Então aqui o homem passa também muito pela questão espiritual, de acreditar nesse sobrenatural, um apreço pelo inconsciente, pelo imaterial. A crença na existência de um mundo ideal. Isso vocês devem ter visto lá em filosofia, quando fala de Platão, né? E ele fala de um mundo ideal, de um amor ideal, né? Tudo idealizado ali dentro. A relação entre o mundo que é viável e o mundo das essências, ou seja, do mundo ideal. E aí nós vamos ter então esse misticismo, a gente chama de sondagem do eu, não é exatamente um individualismo, mas o homem se volta para dentro dele. E aí com isso ele valoriza o quê? A intuição dele. A musicalidade nas palavras e graças à literação, que é uma figura de linguagem de repetição de sons, né? Uma alienação social muito grande. E aí eles vão valorizar também a forma, mas valorizam também a temática. Então vai ter um rigor formal, uma metrificação e rimas, uma visão contrária ao otimismo científico, que eu já tinha dito, um destaque para o abstrato, né? Para o impalpável, ou seja, para o que não está exatamente no nosso mundo, mas que está nos nossos sonhos. O uso das reticências, justamente para sugerir, né, uma imprecisão ou uma continuidade naquela ideia, e aí ele dá a liberdade para que nós, os leitores desses poemas, possamos analisá-los dessa forma.
uma maiúscula alegorizante, ou seja, uma palavra que vai ser escrita com inicial maiúscula, mas para quê? Para chamar nossa atenção, para evidenciar o sentido daquela palavra. O estímulo dos sentidos humanos, a partir da sinestesia, que é aquilo que eu falei, que é os 5 sentidos, né? Então, esse estímulo de todos esses sentidos, do olfato, do paladar, da visão, da audição e do tato, né? Do toque. As palavras alegóricas com maiúscula e as sensações são símbolos, apenas para levar a gente para esse plano das essências, né? O leitor. E também para que essas palavras sejam lá dentro do texto evidenciadas, que a gente perceba e dê atenção a essas palavras na hora da leitura do poema. Como eu disse, nosso principal representante é Cruz e Souza. Ele é negro, filho de escravos, né, alforriados, e é nascido em Florianópolis. A poesia dele apresenta uma profundidade filosófica em busca dessa essência, desse mundo ideal. O texto dele vai evidenciar uma angústia muito grande, é marcada pela melancolia. Ele tem obsessão pela cor branca e que vai ser recorrente em praticamente quase todas as obras dele. A poesia só é reconhecida no século XX. E nós temos aqui as principais obras dele, que eu passei o texto para vocês e vocês podem aí ver, né? O Afonso de Guimarães, que é nascido em Ouro Preto, ele é de Minas Gerais, né, em Mariana, onde ele escreve a obra que foi ignorada por vários anos. A sua poesia é marcada pela religiosidade, a busca da fé. Apresenta uma linguagem mais suave em relação à de Cruz de Souza, mas ele também mostra muito a questão do misticismo ligado à morte. A temática morte de ser amado é recorrente em seus textos. Por quê? Porque Afonso de Guimarães, ele tem uma noiva chamada Constança e essa noiva morre antes mesmo deles se casarem. E isso marca muito a vida dele. Também temos as obras aí, vou pedir para que vocês leiam depois, tá certo? Temos aqui exemplos, né? Então, eu passei aí para vocês, inclusive, a análise, né? Um pouco desses poemas, né? Para vocês vão ter algumas análises aí, tá certo? A gente pode fazer até na próxima aula, com mais calma, a análise desses poemas, tá? Mas vamos falar aqui um pouquinho, né? Então, sobre o simbolismo na Europa. Ele nasce na França, como eu disse, com Charles Baudelaire. E aqui também nós temos um poema dele e o nome de outros autores. A gente pode também depois fazer aí uma análise desse poema. No simbolismo francês a gente vai ter Verlaine, vai ter Rimbaud, né? Já em Portugal a gente vai ter Eugênio de Castro, Camilo Peçanha e Antônio Nobre. Para o vídeo não ficar muito longo, gente, eu vou parar por aqui. A semana que vem a gente volta na análise desses 2 poemas e eu trago aí um pouquinho para vocês de outros poemas dos nossos autores brasileiros também. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre o simbolismo. Vamos continuar na aula que vem. Se inscrevam aí no canal, gente, dá um joinha aí. Afinal de contas, essas aulas todas têm sido feitas com muito carinho para vocês. Um grande beijo da professora Cidinha.